Nesse módulo do videocurso Galinhas Poedeiras, vamos mostrar as técnicas de criação de galinhas para produzir mais ovos e de melhor qualidade, tanto para o consumo direto como para a indústria. No primeiro módulo deste videocurso, mostramos como criar galinhas poedeiras até a fase de recria. Agora, vamos iniciar a chamada fase de produção. Esta etapa começa quando as aves atingem 18 semanas de idade. Você verá o manejo ideal para esta fase, a classificação dos ovos, a qualidade dos ovos e a comercialização. A coordenação técnica desse trabalho continua a cargo do Dr. Júlio Maria Ribeiro Pupa, médico veterinário, especialista em nutrição de aves e suínos. A qualidade dos ovos pode ser influenciada por vários fatores, incluindo-se condições de manejo, ambiente, nutrição e instalações. Logo, medidas de prevenção devem ser tomadas para que os ovos cheguem ao mercado consumidor com as melhores condições, intacto, de aspecto agradável e que mantenha a sua melhor qualidade. Daí, a razão de mostrarmos nesse trabalho como obter ovos de qualidade. As instalações seguem os mesmos padrões do galpão para a recria. O comprimento e a largura variam em função do número e da disposição das gaiolas no seu interior. Para um galpão com 4 fileiras de gaiolas de postura, o corredor central deve ter 1,20 m de largura e estar a 20 centímetros do chão. A largura total do galpão deve ser de 3,60 m. O beiral do telhado deve ter 1 metro e o pé direito deve ser de 2,80 m. Se preferir um galpão com 6 fileiras de gaiolas, o beiral deve ser de 1,50 m. A altura do chão até a gaiola mais baixa deve ser de 75 centímetros. Em um galpão com 8 fileiras de gaiolas, só muda a largura do galpão, que deve ser de 7,20 metros. As calçadas laterais externas são opcionais. A casa de ovos deve ser localizada no centro do terreno e perto dos galpões para facilitar o transporte dos ovos. É necessário ter um local para a recepção dos ovos. Um local para a ovoscopia, que é o exame dos ovos através da luz. Outro local para a classificação e a embalagem. Um local para armazenagem e expedição. E um depósito para embalagens. Coloque as embalagens sobre estrados de madeira para não umedecerem. Aqui na Granja Rancho da Lua, eles construíram pequenos depósitos para embalagens com telhas de amianto, tanto nas laterais quanto no teto, o que impede a entrada de umidade. Se ocorrer um incêndio, o prejuízo será menor, pois ao invés de um grande, construíram vários pequenos. Veja mais detalhes construtivos da casa de ovos no manual. Os equipamentos necessários são as gaiolas, os bebedouros e os comedouros. Os bebedouros e comedouros podem ser os mesmos usados na fase de recria.
Já as gaiolas ideais para esta fase podem ter 3 ou 4 divisões. As gaiolas tradicionais têm divisões mais estreitas e profundas, com 1 metro de comprimento, 40 centímetros de altura e 45 centímetros de profundidade. Estas gaiolas têm 4 compartimentos e 25 centímetros. As gaiolas reversas apresentam divisões mais largas e menos profundas, com 90 centímetros de comprimento, 40 centímetros de altura e 40 centímetros de profundidade. Elas possuem 3 boxes de 30 centímetros. A vantagem dessa gaiola é que, além de alojar mais aves no mesmo espaço, há menor mortalidade, melhor conversão alimentar, menor número de ovos trincados e maior número de ovos produzidos por ave alojada. O piso das gaiolas de produção é mais longo e inclinado que os das gaiolas de recria. Ele forma uma esteira coletora com um vão na parte frontal da gaiola que permite a passagem do ovo. Ele deve descer até a esteira. Na granja Rancho da Lua, eles colocaram um conduíte para fiação elétrica na borda das gaiolas para impedir que o ovo quebre ou caia. Com isso, eles puderam inclinar as gaiolas ainda mais, o que impede que o ovo fique retido perto das galinhas. Se ficar retido, ele pode ser bicado por elas e trará perdas para o produtor. Na casa de ovos é necessário ter a esteira com as ventosas para recolher os ovos das caixas, o aparelho de ovoscopia, o aspersor de óleo e a máquina selecionadora. Os equipamentos fixos da casa de ovos devem ser localizados, obedecendo a sequência do fluxograma operacional, de modo a facilitar inclusive os trabalhos de inspeção e de higienização. Recomenda-se um afastamento mínimo de 1,20 m das paredes, colunas e divisórias e 80 centímetros do piso. Na fase de produção, as aves já atingiram o completo desenvolvimento corporal. Mantenha um ambiente tranquilo para as aves e evite ao máximo barulho e movimentação excessiva de pessoas e veículos perto do galpão. Esses são os maiores cuidados a serem tomados nessa fase. Pese as galinhas semanalmente, até a 30ª semana de idade, para avaliar e controlar o desenvolvimento corporal das aves. Pese aves de várias gaiolas de cada fileira, aproximadamente 5% do lote. Como já falamos no primeiro módulo deste videocurso, o controle de peso é fundamental para manter a uniformidade das aves e, com isso, alcançar um pico maior de produção. Pese 6 a 8 horas após a alimentação, pois já houve a digestão. A substituição da ração de crescimento ou de recria para a de produção deve ser feita em torno de 18 semanas de vida. A utilização eficiente dos alimentos pela ave é muito importante, porque, como já foi dito, a alimentação representa até 70% do custo de produção. Uma galinha utiliza pequena parte dos alimentos consumidos para o crescimento. O restante é para a manutenção e produção de ovos. Em galinhas de 1 ano, o alimento é utilizado principalmente nestas duas últimas funções. Mas também, uma parte é usada para recuperar o peso perdido durante a muda de penas, que normalmente se realiza durante os últimos meses do período de postura. Depois que a galinha consumiu o alimento para cobrir as suas necessidades de crescimento e manutenção, 0,041 kg de alimentos são consumidos por cada ovo que ela produz. Assim, entre duas aves de peso vivo igual,
Aquela que bota maior número de ovos vai consumir maior quantidade de alimento. Se uma galinha põe 60 ovos durante o ano e uma outra põe 160 ovos, a segunda vai precisar aproximadamente de 4 kg e 100 gramas de alimento a mais que a primeira. Para a manutenção de uma ave com 1 kg e 600 gramas de peso, são necessários 0,063 kg por dia, ou seja, 23,27 kg de alimento por ano. Para calcular as necessidades para a manutenção das aves com outros pesos vivos, é só levar em conta que a quantidade de alimento é 0,73% do seu peso vivo. Para obter e manter uma elevada produção de ovos, é necessário manter o consumo de alimento a um nível alto. Na fase de produção, as rações devem conter, em média, 15,5% de proteína bruta, 2.850 quilocalorias de energia metabolizável por quilo, 0,32% de metionina, 0,75% de lisina, 0,35% de fósforo disponível e 3,5% de cálcio. Qualquer nutriente que faltar implica na redução e até na completa parada na produção de ovos. Por isso, é importante a consulta a um técnico responsável para planejar a alimentação de suas aves de maneira adequada. O livro 250 Maneiras de se preparar rações balanceadas para galinhas poideiras, da Aprenda Fácil, editora do Grupo CPT, também pode lhe ajudar. Quando as aves iniciarem a postura, a amostragem para a pesagem individual poderá ser reduzida para 1% do lote, ou o mínimo de 50 aves. Quando as galinhas estiverem com 25 semanas de idade, administre a alimentação de acordo com a evolução da produção e do peso corporal das aves. Nesse período, você deve continuar pesando o lote semanalmente até a 36ª semana. A partir daí, a pesagem pode passar a ser realizada uma vez por mês. Nunca reduza a quantidade de ração enquanto a produção estiver aumentando ou durante o pico de postura. Dos 3% de postura até o pico de produção, a quantidade de alimento deve aumentar gradativamente para não superalimentar ou alimentar de menos as aves em produção. A quantidade máxima de alimento no pico de produção vai depender do nível de energia da ração. Ração mais energética implica em menor quantidade. A exigência energética por dia durante o pico de produção deve estar entre 460 a 485 quilocalorias por ave. Em condições normais, o peso médio deve aumentar de 18% a 20% até o pico de produção. Quando o ganho de peso for inferior a 18%, aumente a ração 5 a 10 gramas por ave, durante 3 dias alternados na semana, até a recuperação do peso médio. Quando o ganho de peso é superior a 20%, até o pico de postura, significa que as aves estão aumentando muito em peso. Nesse caso, reduza a ração imediatamente em 2 gramas por semana, durante 2 a 4 semanas consecutivas. Depois disso, mantenha o consumo constante por 2 a 4 semanas, observando bem a produção e o peso corporal, para depois seguir diminuindo 1 grama por semana. O melhor horário para fornecer ração às galinhas é à tarde, pois assim haverá maior disponibilidade de cálcio no intestino delas à noite. Esse cálcio será depositado diretamente na casca dos ovos pela manhã.
Se a galinha receber o cálcio pela manhã, ele será depositado na medula óssea e não na casca do ovo. A muda ou renovação das penas ocorre várias vezes durante a vida normal de uma ave. Durante o crescimento, ocorrem 2 mudas sucessivas, antes que apareça o empenamento definitivo, chamado de empenamento de base. Nas aves para a produção de ovos, a muda de penas em condições normais ocorre somente depois de um longo período de produção. A completa troca de penas demora cerca de 4 meses. Durante esse período, a galinha não bota. Esse processo pode ser acelerado com um programa que induz a queda das penas. Em seguida, há o crescimento das plumas novas. Dessa forma, há um rápido reinício da produção de ovos. É o que chamamos de muda forçada. Os métodos para a muda forçada são basicamente 3: através de medicamentos, métodos nutricionais e métodos de manejo. O mais usado, por ser mais simples, consiste em retirar o alimento por um período determinado em que as aves trocam de penas e, ao mesmo tempo, descansam e rejuvenescem o aparelho reprodutivo. A idade ideal para iniciar esse programa é quando as aves atingem entre 60 e 65 semanas de idade. Com isso, a produção que vem a seguir é um pouco menor e a queda na taxa de postura é mais rápida. Mas, em compensação, os ovos são maiores, de melhor qualidade e com melhor preço no mercado. A muda forçada deve ser feita em lotes sadios. As aves fora de produção, com peso abaixo do padrão e de aspecto doente, devem ser descartadas. Você deve submeter as aves a um jejum de 10 dias. Forneça pedriscos e calcário ou farinha de ostras durante os primeiros 4 dias de jejum, para que a ave não utilize o cálcio de seus ossos para produzir ovos, até que a produção pare totalmente. Isso ocorre entre 4 e 6 dias depois da retirada do alimento. Suspenda o jejum quando elas apresentarem uma queda de 25% no seu peso. Da mesma forma, quando o lote atingir um índice de mortalidade de 1,25%. Ofereça ração de baixo valor nutricional, até 100 gramas por ave, dia sim, dia não, do 11º dia de muda até o 18º. A partir do 19º dia até o 28º dia de muda, forneça ração de postura, a cada 2 dias, na base de 100 gramas por ave. Depois do 29º dia de muda, forneça 100 gramas de ração de postura por dia, aumentando esta quantidade de acordo com o aumento da produção, sempre obedecendo às recomendações do manual de criação e observando o peso corporal do lote. Cada raça ou linhagem possui um manual de criação que você deve consultar. Esse manual vem junto com as aves quando você as adquire. Suspenda o fornecimento de luz artificial durante a muda. Faça um incremento de 30 minutos de luz por semana durante o mês, após o 28º dia.
e quantos aumentos de 15 minutos semanais forem necessários até que se atinja 17 horas de iluminação. Permaneça até o final de produção do lote com esta mesma quantidade de luz. As aves que forem submetidas a este programa devem atingir 50% da postura 8 semanas após o início do processo. Outra forma é retirar o período de ração de baixa densidade nutricional e diminuir o período de jejum para 4 a 6 dias. Nesse caso, as aves devem atingir 50% da postura 3 semanas após o início do processo. O segundo ciclo, que começa após a muda, pode se estender até 40 semanas, com a produção de ovos entre 8% e 10% inferior ao primeiro ciclo de postura. É recomendável manter as aves no plantel até no máximo 90 semanas de idade. Depois disso, se o plantel estiver em boas condições e dependendo do mercado, pode-se fazer uma segunda muda. Senão, estas aves devem ser vendidas. Aves sadias instaladas em um local recém-construído raramente apresentam problemas sanitários. Proceda a uma limpeza e desinfecção rigorosa do aviário depois de descartar a totalidade das aves ao mesmo tempo. Só repovoe depois do vazio sanitário de 15 dias. Este é o melhor sistema de controle de muitas enfermidades. Durante a postura, mantenha os galpões sempre limpos. Realize um controle de moscas durante todo o período de produção, conforme programa indicado pelo técnico responsável. Na granja Rancho da Lua, eles usam uma armadilha feita de garrafa de refrigerante furada na parte superior, com ovos dentro. São ovos que caíram no chão e seriam perdidos. As moscas caem dentro da garrafa e não conseguem sair. Eles também colocam recipientes para cada galpão com telas na sua abertura, para recolherem os ovos que caem no chão e que possam atrair moscas. Quando estão cheios, viram o seu conteúdo em fossas profundas. O esterco é um produto bem valorizado no mercado. Por isso, ele deve estar livre de moscas e restos de ovos. Quanto mais altos estão os cones de esterco, mais secos eles estão e com maior qualidade. Retire-os quando o lote de aves for descartado ou quando as galinhas entrarem em muda. Ou quando estiverem encostando nas gaiolas, pois isso pode levar contaminação para as aves. Não se deve entrar no aviário de maneira brusca. Isso assusta as aves, causando impulso de fuga e pode resultar em vários problemas. O tratador deve ser sempre o mesmo para cada galpão e usar sempre o mesmo uniforme. As aves se estressam até mesmo se ele vier com uma roupa diferente da que está acostumado. Elimine as poedeiras que não estão produzindo e as que estão debilitadas ou doentes. Mesmo que você faça a debicagem nas fases de cria e recria, o problema de bicagem pode aparecer quando há excesso de iluminação, pouca disponibilidade de bebedouros e comedouros, debicagem mal feita ou densidade populacional muito alta. Esses problemas devem ser sanados imediatamente para não haver prejuízos. Destine as poedeiras descartadas a uma venda improvisada, num mercado de periferia ou doe a uma instituição de caridade. Como já dissemos no primeiro módulo deste videocurso, os programas de vacinação utilizados na criação de poedeiras
variam sistematicamente em função do risco sanitário da região. Consulte o técnico responsável. Para evitar problemas como ovos sujos, bicados, trincados ou quebrados, a coleta de ovos deve ser feita no mínimo 4 vezes ao dia. De preferência, 3 vezes na parte da manhã, quando as galinhas botam mais, e 1 vez na parte da tarde. Lembrando que cada galinha só bota 1 vez por dia. Durante a coleta, separe os ovos sujos, trincados, excessivamente grandes e anormais e envie aqueles em boas condições para o processamento tão logo sejam coletados. As bandejas de polpa ou pentes devem ser exclusivamente novas, não sendo permitido o reaproveitamento. Isso evita problemas de contaminação em cadeia. Quebre os ovos que estiverem bicados ou quebrados, mas íntegros, e os coloque em recipientes sanitizados com tampa. A casca vai ser descartada e o conteúdo pode ser comercializado como ovo líquido. Assim que forem colhidos, acondicione os pentes em caixas plásticas limpas e desinfetadas. Essas caixas devem ir imediatamente para a casa de ovos. O veículo que as transporta deve ir bem devagar e com os pneus mais vazios para não trepidar e quebrar os ovos. Devemos também ter um acompanhamento de tudo que ocorre no interior da granja. Anotar cada ovo que for colhido, cada ovo que for desperdiçado, cada ovo que estiver fora da classificação, um ovo sujo, um ovo que trinca, um ovo que quebra. Isso tudo deve ser anotado para que as decisões no gerenciamento da granja seja baseada nesses números, nesses índices, bem como a produção de cada ave. Cada galpão deve ser numerado para facilitar a anotação dos dados. Essa ficha com as anotações deve ir junto com os pentes ou bandejas de polpas para a casa de ovos. Identifique também as caixas que saíram de determinado galpão. Nesse caso, é o galpão 3. Na hora de colocar os ovos na esteira, deve-se fazer uma nova seleção, separando aqueles fora do padrão, trincados e sujos. Os ovos separados devem ser quebrados e coados. Junte aos que vieram do galpão sem a casca. Ensaque, pese, leve para refrigeração e comercialize, por quilo, para indústrias de massas, padarias, dentre outras. Os ovos que ficaram devem ser submetidos a uma ovoscopia, ou seja, observados através da luz. Assim é possível identificar qualquer anomalia nos ovos.
É comum aparecerem anormalidade nos ovos causados por problemas nutricionais, sanitários, genéticos, ambientais, de manejo e até de armazenamento. Um exemplo é a mancha de sangue, causada pela ruptura de algum pequeno vaso capilar. A galinha que botou deve ser identificada e descartada, pois é um problema hereditário. Os ovos do início de postura são bem menores que os normais. Os ovos com 2 gemas ocorrem com mais frequência em frangas em início de postura, com sistema hormonal alterado. Ovo sem casca ou com casca mole geralmente é resultado do mau funcionamento das glândulas que secretam a casca, ou resultado de um movimento anormal do oviduto. Seja qual for a causa, a galinha que botou deve ser descartada. Veja mais exemplos no manual. Depois da ovoscopia, os ovos devem ser submetidos a um equipamento que fecha os poros da casca do ovo através da aspersão de óleo mineral incolor e sem cheiro. Isso impede a entrada de micro-organismos e retarda a evaporação de água e de substâncias importantes de dentro dos ovos. Este processo preserva a qualidade interna e diminui a perda de peso. Saindo do óleo, a seleção é automática. A máquina separa os ovos pelo peso. Acondicione-os em embalagens provisórias para serem levados ao setor de embalagem definitiva. Os ovos devem ser imediatamente embalados nas embalagens definitivas. Aproveite para fazer a última seleção e retirar algum ovo fora do padrão, que passou pelas outras etapas sem ser notado. Coloque os ovos na embalagem, com a extremidade larga para cima. Se ele fica invertido, o ar contido na câmara é pressionado, sai e vão entrar impurezas que estão do lado de fora. O choque brusco de temperatura, do calor para o frio, também faz com que se tenha uma retração na câmara de ar, tendo contaminação. Identifique cada caixa com data de embalagem e validade, que é de 20 dias a partir do dia colhido. Anote todos os dados relativos àquela produção para controle da granja, como o tipo de ovo classificado, o dia do mês em que foram colhidos e embalados, e de que galpão vieram. Para a indústria, é mais vantajosa a comercialização do ovo líquido ou em pó, pois não há necessidade da quebra manual ou em máquinas. É muito mais fácil o controle higiênico. Há também grande economia no espaço de armazenamento e otimiza o transporte, pois a perda de espaço e a perda de ovos in natura é sempre considerável. Também elimina as cascas, que são um problema para a indústria. O ovo em pó possibilita a mistura a seco, que é muito mais prática e maior vida útil. A indústria pode calcular a quantidade de clara e gema a ser colocada em uma receita com precisão, e ele não necessita de refrigeração. Depois da ovoscopia, há uma quebra e separação por máquinas do ovo integral, ficando só a gema ou só a clara. Em seguida, há uma filtragem das partes, o resfriamento e pasteurização. Daí o ovo vai para a torre de secagem, armazenamento, desidratação, separação, envase e estocagem. Para a produção do ovo líquido, depois da pasteurização,
O produto pode ir diretamente para carretas isotérmicas ou ir para o envase e estocagem em câmaras frias. O processo de fabricação do leite em pó é muito semelhante ao do ovo em pó. A diferença é que, no caso do ovo, ocorre a separação entre a gema e a clara. Como já dissemos, os clientes são normalmente indústrias de massas, de pão de queijo, de bolos, dentre outras. Um dos fatores mais importantes para a classificação é o peso do ovo de consumo. Por isso, o principal objetivo do avicultor deve ser não apenas obter uma boa taxa de postura de suas aves, mas também obter ovos de bom tamanho. Os ovos são agrupados em classes A, B ou C, de acordo com o grau de limpeza, pela integridade e forma da casca e pelas características físicas da clara e da gema. Uma vez separados em classes, eles são divididos em 4 tipos. O tipo 1, ou extra, é aquele que possui peso mínimo de 60 gramas por unidade, ou 720 gramas por dúzia. Os ovos do tipo 2 ou grandes têm o peso mínimo de 55 gramas por unidade, ou 660 gramas por dúzia. Os do tipo 3 ou médio têm o peso mínimo de 50 gramas por unidade, ou 600 gramas por dúzia. Os do tipo 4 ou pequenos possuem o peso mínimo de 45 gramas por unidade, ou 540 gramas por dúzia. Os ovos fora de qualquer um desses tipos são considerados impróprios para o consumo e destinados apenas para o uso comercial na indústria. Um fator que é importante para o empreendimento de ovos comerciais é a comercialização. Muitos produtores iniciam-se nessa atividade sem levar em conta aonde vai vender sua produção, de que maneira ela vai chegar ao centro consumidor. E isso é o que diferencia, na maior parte, o sucesso de uma granja ou o insucesso da mesma. A forma de comercialização ela tem que vir antes da produção do ovo. A gente deve procurar primeiro entender do produto que a gente vai vender. A gente deve direcionar se a venda vai ser atacado, se a venda vai ser a varejo, se a venda vai ser para a indústria, se a venda vai ser para um supermercado. A comercialização dos ovos in natura, ou seja, da forma natural, normalmente é feita com pequenos comércios ou diretamente para o consumidor. As embalagens para esse tipo de comércio são bandejas de polpas ou pentes de papelão para 30, 12 ou 6 ovos. Elas são cobertas com filme plástico em máquinas seladoras. Há também as embalagens fechadas, plásticas ou de papelão para 12 ou 6 ovos. O rótulo deve ser atraente e conter as informações necessárias ao produto, além de seguir as normas do Ministério da Agricultura. Ele deve conter o nome da granja, o endereço e o telefone, código de barras, a validade, o tipo de ovo, se é médio, grande, extra, etc. A quantidade contida naquela embalagem, as informações nutricionais e os dizeres conservar em local seco e arejado. Use o rótulo também para valorizar o seu produto. Nas embalagens fechadas, normalmente as informações são impressas, não sendo necessário colocar o rótulo.
O mercado nacional de ovos tem enfrentado uma grande flutuação de preço. Isso, na minha opinião, devido ao fato da comercialização de ovos hoje estar muito integrada. A gente sofre concorrência de ovos, por exemplo, a gente está no centro-oeste mineiro. A gente tem concorrência do sul do Brasil, a gente tem concorrência de São Paulo. Então, dessa maneira, a gente tem que considerar muito a logística da nossa produção, porque o tempo inteiro o nosso mercado é ofertado de ovos vindo de outra região. Mas isso, de certa maneira, pode ser considerado até salutar para uma granja, porque a gente tem que estar sempre buscando melhorias, mas sempre investindo em logística para que, quando acontecem essas super ofertas, a gente também tem que ter a nossa saída para outras regiões, porque o mercado fica realmente muito ofertado em determinadas épocas do ano. E a consequência disso é a oscilação brusca do preço. Chega a ter uma queda de até 50% quando tem essas excedentes de oferta. O preço dos ovos varia muito também de acordo com a safra do milho, que é o ingrediente principal de qualquer ração, dentre outros fatores. É importante que o criador se informe. Há sites na internet que fornecem muitas informações de grande interesse para um aviário. Veja no manual desse videocurso alguns endereços. Um exemplo é o site www.mercadodoovo.com.br, onde você pode localizar fornecedores. Usar os classificados para vender, comprar ou trocar qualquer mercadoria relacionada à sua granja. E se inteirar das notícias mais atuais no mundo dos negócios. Mas o principal objetivo desse site está relacionado ao mercado do dia, com as cotações diárias. E o produtor pode sempre expressar sua opinião enviando e-mails. Uma granja é uma empresa e deve ser administrada como tal. É preciso reduzir os custos ao máximo para obter lucro. Os dados zootécnicos de uma granja de postura são muito importantes, que a gente tenha total confiabilidade e conhecimento deles, para que na hora de uma reunião técnica a gente possa discutir e haver um entrosamento com a parte técnica. A gente da gerência e produção deverá haver um entrosamento com a parte técnica para que decisões nutricionais, decisões de qual linhagem usar, serem tomadas com mais confiabilidade. Então, a gente, com os dados zootécnicos na mão, facilita muito na tomada de decisão. O CPT produziu o videocurso intitulado Como Administrar Pequenas Empresas, que contém um estudo completo a ser aplicado em qualquer pequena empresa. Ele pode auxiliá-lo em seu empreendimento. Tente evitar, de todas as maneiras, o desperdício, principalmente de ração, que representa o custo mais alto numa granja. Procure reaproveitar materiais como caixas de outras granjas para reduzir despesas. Aqui no Rancho da Lua, até as gaiolas velhas são usadas para fazer cercas. Racionalize o transporte dentro da granja. Use a mesma carreta que vai levar ração e no mesmo horário para trazer a produção do dia até a casa de ovos. Isso reduz custos com combustível. Terceirize serviços como o transporte dos ovos, por exemplo. Reduz encargos
e investimento com o caminhão. É importante para o produtor de ovo que ele conheça seu produto, que ele entenda a fundo todo o processo que vai gerar aquele ovo. E na maioria das vezes o produtor tem pouco argumento de valorização do seu produto. É importante que nós produtores de ovos investimos na divulgação do nosso produto. Hoje no Brasil o consumo de ovos per capita é muito aquém do recomendado pelas organizações. E em países como Estados Unidos, por exemplo, o consumo chega a ser 3 vezes mais do que é o consumo aqui no Brasil. Então eu creio que falta de nós produtores mais investimento na divulgação do nosso produto, na área de marketing, seja nas embalagens, seja em veículos de comunicação, para que esse consumo nacional seja aumentado, porque nos últimos tempos a gente não tem visto esse aumento de consumo de ovos do Brasil. Isso devido a uma campanha negativa de que o ovo faz mal e que na verdade é um produto de alto valor proteico e de custo muito baixo. O consumo de ovos e o aumento do colesterol ruim no organismo não estão relacionados, afirmam pesquisadores brasileiros e norte-americanos. Como prova disso, temos o Japão, com o menor índice de doenças cardíacas em todo o mundo, e é onde se consome 350 ovos por habitante por ano, quase um ovo por dia. O Brasil está em último lugar com consumo per capita de 94 ovos por ano. É importante multiplicar essa notícia para que a população possa contar, sem riscos, com um alimento altamente nutritivo e extremamente barato. O ovo fornece 6,25 gramas de proteína completa, que é 15% da quantidade diária de proteína recomendada para o adulto. Em termos de aminoácidos essenciais, só perde para o leite materno. O valor biológico da proteína contida no ovo é de 93, numa escala em que 100 representa o máximo de eficiência. A clara representa 58% do peso do ovo, a gema 31% e a casca 11%. O ovo tem 73,7% de água, 10,5% de gordura, 14,8% de proteína e 1% de sais minerais. A atividade de postura comercial é uma atividade rentável, mas que requer extrema dedicação, requer dedicação de fim de semana, de feriado, porque as aves botam todo dia. E requer a gente tem que estar inserido no processo, entender do processo e muita dedicação e um respaldo financeiro para aguentar as épocas de oscilação de preço. Como você pôde perceber nesses 2 módulos do videocurso Galinhas Poideiras, uma criação bem estruturada, um manejo alimentar e sanitário adequados, resultam em animais saudáveis e produtivos. O processamento correto do ovo, tanto para o consumo como para a indústria, pode oferecer a você, produtor, a chance de se inserir em novos mercados.
bons negócios.